de uma forma que lhes parecia segura, que era casá-la com um homem que fizesse respeitar os seus direitos de rainha inteiramente. Esse homem era o rei Dom João I de Castela. Era viúvo, já tinha uma certa idade. É claro que a independência de Portugal corria algum perigo com o facto da jovem rainha portuguesa estar casada com o experiente rei de Castela. Mas os nossos diplomatas e os nossos políticos encontraram uma forma muito hábil. Foi negociar um tratado muito completo, muito penorizado, muito prudente, que eram os famosos trautos. Os trautos diziam isto: quem fica a reinar realmente em Portugal é a rainha viúva Dona Leonor de Teles, enquanto não tiver um filho varão com 14 anos de idade. Esse filho varão deve ser sempre educado em Portugal, de maneira que saia um perfeito português. Quando o rapaz tiver 14 anos, a rainha cede-lhe o poder e, portanto, Portugal continua a ter um rei português. Era realmente um sistema engenhoso e esperto. Simplesmente o povo não acreditava lá muito nessas espertezas dos diplomatas. O povo pensava: que diabo, se o rei for castelhano, quem manda em Portugal são os castelhanos, o resto são histórias. E por isso, quando, passados 8 dias sobre a morte do rei, vieram fazer a aclamação da rainha, vinham os fidalgos à frente e diziam: Arraial, por Dona Beatriz, rainha de Portugal. E ninguém respondia: Arraial, por Dona Beatriz. Noutras cidades, os fidalgos bem se esforçavam, mas o povo rosnava: Arraial, quem cujo reino for, levá-lo-á. Quer dizer, quem tiver direito ao trono é que vai ficar com ele. E houve mesmo cidades onde o povo respondia em plenas vozes: Arraial, por Dom João, rei de Portugal. Esse Dom João era o filho mais velho do Dom Pedro e da Dona Inês de Castro. Ele estava homiciado em Castela, porque aqui tinha morto uma mulher com quem estava casado, isso aqui é verdade. Tinha morto em Coimbra a Maria de Teles e tinha fugido para Castela. Mas esse era o rei que o povo queria. Era o jovem e vigoroso príncipe Dom João, filho de Dona Inês de Castro e do bom rei Dom Pedro. Claro que lá em Castela, logo que souberam que aqui o aclamavam, meteram-no na cadeia. O pobre rei Dom Fernando morreu. Morreu o rei, ficou a rainha Leonor de Teles. Determinada, corajosa, mas quem a aconselha é o conde João Fernandes Andeiro. Ele é da Galiza. Deram-lhe aqui o título de Conde de Orém. Uma família portuguesa, os Menezes, achavam que o título de Conde de Orém devia ser lá na família. E bastou isso para uma grande parte da nobreza começar a odiar o novo Conde de Orém, a quem só chamavam, assim um pouco por desprezo, o Conde Andeiro. O Conde Andeiro é fundamentalmente um diplomata. Conhece bem a Inglaterra, conhece bem a França e, sobretudo, está consciente da gravidade das soluções que ele tem de tomar. A Europa mergulhou na Guerra dos 100 anos. Portugal tinha o seu comércio marítimo muito dependente da navegação no Mar do Norte. E quem manda no Mar do Norte são os navios da esquadra inglesa. Se, portanto, nós não tivermos o apoio inglês, não vamos exportar nem mais uma pipa de vinho, nem mais uma barrica de azeite, nem mais um fardo de pão. O Andeiro, primeiro, inclina-se
para a aliança inglesa. E é daí que vem a nossa velha aliança com a Inglaterra. Mas a verdade é que isso provoca invasões espanholas e os ingleses não nos vêm ajudar. Por isso ele volta-se agora para Castela, tenta negociar acordos e alianças, mas naturalmente agora os burgueses não concordam. Estar do lado da França é estar contra a Inglaterra, e estar contra a Inglaterra é estar contra o bom negócio. Era, portanto, preciso mudar de projeto político. Mas para mudar de projeto político tinham de sacrificar o conde João Fernandes de Andeiro. Devo dizer que a crónica de Fernão Lopes conta as coisas de uma forma diferente. O que diz é que a rainha Leonor Teles era amante do conde João Fernandes de Andeiro e que, portanto, os burgueses de Lisboa, muito indignados com aquele adultério, que coisa horrorosa, então uma rainha viúva há tão pouco tempo, metida lá com o Andeiro, e que resolveram matar o Andeiro. De facto, há sempre uma pequena intriga por detrás de um grande interesse. E não há dúvida que aqui o que está em jogo é a política fundamental do país perante a Guerra dos 100 Anos. À frente dessa conspiração para mudar os rumos da política nacional está Álvaro Paes, um armador de navios, um capitalista de Lisboa, mas estão também os dois grandes chefes da nobreza portuguesa. Está o Conde Barcelos, que é realmente o chefe do poderoso clã dos Menezes, a que pertence a rainha, e está o Conde de Arraiolos, chefe do forte clã dos Castros. Eram as duas mais importantes famílias portuguesas. Pode-se dizer que nobreza e burguesia chegaram a acordo no sentido de uma mudança política. É claro que havia uma dificuldade. Como é que eles iam matar o Conde Andeiro? O Conde Andeiro vivia no Paço. O Paço é fundamentalmente ainda este centro de estudos judiciários, embora já muito desfigurado. Chamava-se naquela altura o Paço de Apar de São Martinho. Ora, como é que se vai entrar num palácio que tem a sua guarda? Eles engenharam um plano muito hábil. Momentos antes do mestre Davis, que era a pessoa escolhida para matar o conde, entrar no palácio, punham escudeiros a correr aqui, estas ruas de Alfama, a correr e a clamar: acudam ao paço que mata o mestre, que é filho de El Rei Dom Pedro, e toda a gente corre ao paço. O Paço Limoeiro é rodeado de uma enorme multidão, obrigou os sinos de todas as igrejas a tocarem a rabate, até que, é claro, sentindo a multidão cá fora a ulular, o mestre sentiu-se seguro, lá matou o conde João Fernandes Andeiro e assomou uma daquelas janelas e disse: aquietai-vos, amigos, vivo e são sou, graças a Deus. Saiu do palácio, a multidão seguia como quem segue o Messias. Alguns diziam entre si: tomemos este homem e façamo-lo rei. É claro que isso era difícil, porque havia irmãos do mestre Davis que tinham mais direitos do que ele, que eram os filhos de Inês de Castro. Mas esses filhos estavam em Castela, tinham sido presos. O rei de Castela, logo que soube, morreu Dom Fernando, prendeu os infantes portugueses que podiam ser sérios pretendentes ao trono, portanto eles estavam presos e aqui o povo, o mais que pôde, foi eleger o mestre defensor e regedor do reino. Bom, estas palavras, defensor, encarregado da defesa contra Castela, e regedor, encarregado de o reger. Reger, claro, enquanto não vinha
o rei que tinha sido escolhido, que era o filho de Dom Pedro e Dona Inês de Castro, infante